Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos e a todas, seja qual for a hora que você estiver a assistir a este vídeo. O meu nome é Adriano Guia Ferraro, eu tenho 40 anos, sou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, sou especialista em Direito Público e tenho atualização em petróleo, gás, energia e biocombustíveis. Além disso, eu tenho mais de 12 anos de experiência em diversos eixos curriculares, entre os quais destaco, por óbvio, a própria área de Direito, Filosofia, técnicas de redação e, em especial, metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão de curso. Feita a devida apresentação, passo agora para uma grande dúvida que todas as pessoas que vão se submeter ao trabalho de conclusão de curso possuem, qual seja, como falar. Eu tenho medo para falar. Eu estou desesperado, eu fico nervoso, eu começo a suar, enfim, as pessoas ficam um tanto quanto nervosas. Não existe essa necessidade. E por quê? Explico. Quando as pessoas estão submetidas ou são submetidas a um estado em que elas não conseguem controlar, o nervosismo aparece. Parece óbvia essa informação, entretanto, creiam-me, não é. E o porquê eu falo isso? Por um motivo muito simples, qual seja, se vocês perceberem, e foi assim que eu percebi, as pessoas que se colocam em um estado informal, elas não gaguejam, elas não travam, elas conseguem desenrolar um assunto de uma maneira tal que conseguem ser absolutamente específicas e todo mundo consegue entender o que elas falam. Por exemplo, vamos exemplificar. Quando as pessoas vão ao bar e elas sentam-se à mesa, elas simplesmente são retoras natas. O que é isso, retoras? São pessoas especialistas em retórica. Elas conseguem formar a adesão em qualquer pessoa. Isso implica em dizer uma coisa bem interessante. E eu comecei a perceber isso não só em mesa de bar, como também em sala de aula. Quando acionava os meus alunos e alunas, e até hoje eu faço isso, e aí eu perguntava para eles sobre os assuntos que eles mais gostavam. Uns falavam futebol, outras falavam sapatos, bolsas, maquiagem e por aí afora. E pedia, a certa feita, de que não valesse nota nem nada, que eles me falassem um pouco sobre futebol, que confesso, eu não entendo, tá? E aí saía uma observação, uma análise muito pacífica, muito tranquila. O mesmo quando eu acionava alguma aluna e pedia para que ela simplesmente desenvolvesse um raciocínio acerca de sapatos, bolsas, maquiagens, enfim, e por aí afora. E o resultado era fantástico. Eu comecei a perceber, então, que existem duas fórmulas específicas quando se manifesta o interesse em apresentar algum ponto, algum assunto que eu conheço, que a pessoa que está a falar conhece. Duas observações. E eu vi isso muito em situações formais e informais. Que interessante isso. Olha só. A primeira é comunicação é igual a objetividade mais eficiência.
Aquele que se comunica, aquela que se comunica, consegue, se for objetiva e eficiente, desenvolver a comunicação de uma maneira tal que todos conseguem entender. De outra monta, existe a segunda regra que eu desenvolvi, que venho trabalhando nessas duas regras há muito tempo. A segunda diz respeito à síntese. A síntese nada mais é do que a comunicação menos a extensão, ou seja, aqueles floreios que pertencem naturalmente ao texto. E aí eu comecei a perceber e fazer o teste em sala de aula, porque não adianta criar algo, não adianta perceber algo se eu não coloco em prática o conceito. E deu resultado. Eu falava para o aluno: você tem 5 minutos para falar sobre astrofísica. Aí o aluno: professor, eu não sei. E começava a travar, a suar, a ficar desesperado. Entretanto, eu falava: você tem 5 minutos para me falar sobre futebol. O aluno falava e todo mundo entendia. O mesmo raciocínio, no que diz respeito a bolsas, maquiagens, sapatos, eu fazia com as meninas. E dava excelente resultado. E aí eu comecei a perceber e a aplicar esses conceitos. Ao aplicar esses conceitos, eu fiz com que os alunos começassem a perceber a diferença entre uma situação estressante e uma situação absolutamente livresca. Livresca no instante em que o aluno falava tudo aquilo que ele sabia sobre um determinado assunto. Livresca, assim quando determinada aluna ou alunas falavam sobre o assunto que tinham controle. Então, trazer o controle para si é fundamental. Professor, mas eu não sou igual ao senhor que fala muitíssimo bem nesse vídeo. Então, preparem-se. Eu vou revelar um dado chocante sobre a minha pessoa. Eu sou gago. Gago de dar nó e gago de dar muito dó, ou seja, pena. Isso mesmo, eu sou gago. Professor, você é gago, fala tão bem. Já sei. Então você liga e desliga a câmera até a hora que fica bom. Não, eu estou falando de imediato. Liguei a câmera em um primeiro instante e estou desenvolvendo esse vídeo para colocar no YouTube e divulgar no meu grupo do Facebook. Tenho um canal no YouTube onde figurará este vídeo e também no grupo do Facebook. Aí a pergunta nasce: mas professor, como que o senhor consegue falar? Falando, treinando. Eu faço isso todo santo dia antes de sair de casa. Quando entro em sala de aula, porque a sala de aula, nada mais óbvio, é um grande laboratório para mim. Ao fazer isso, eu consigo exercitar os conceitos sempre. E eu transformei o que seria um defeito em uma característica marcante. Então o aluno sabe: o professor vem aí. E por que eu travo? Nem eu sei até hoje. Procurei psicólogos, fonoaudiólogos e por aí afora, ólogos e ólogas de plantão, e nada. Mas eu transformei um resultado, algo ruim, em algo extremamente positivo. E essa é a minha dica para vocês. Quando forem expressar, falar, não se deixem contaminar com tudo aquilo que interfere. Então a gente sabe, quando o corpo humano reage, o coração acelera,
a pessoa fica com os batimentos cardíacos, nesse caso, acelerados. O corpo fica trêmulo e o cérebro diz, fuja. Só que a pessoa não pode fugir na apresentação do TCC, senão ela não ganha aquela nota específica. E olha que interessante, no TCC não tem, olha, gaguejou menos 50 pontos, olha, deu sudorese, ou seja, suou as mãos, menos 3. A pessoa ficou olhando para o vazio, o tempo e espaço, menos 58 pontos. Não existe isso. Veja, eu nunca vi, em 12 anos de experiência, algo nesse sentido. E vou dizer mais. Se uma instituição de ensino desenvolver esse mecanismo de avaliação, o mecanismo pode e deve ser contestado. Em geral, o que se olha é o domínio do assunto, o que se avalia é o domínio do assunto. As técnicas utilizadas, a metodologia, se foi adequada ou não. Quando o aluno percebe e consegue juntar a comunicação, que é igual a objetividade mais eficiência, e síntese, que é igual a comunicação menos extensão, ele desbloqueia. Então, nesses anos todos, eu venho trabalhando com os meus alunos até hoje nesse sentido. Então vejam, olhem para mim. Se eu, que sou gago, consigo falar, vocês também conseguem, ok? O meu nome é Adriano Guia Ferraro. Esse é o primeiro vídeo de uma série de inúmeros vídeos que vão tratar de falar exatamente sobre metodologia e TCC. Por óbvio, entre essas duas disciplinas, entra a chamada técnicas de redação com máxima certeza. Eu tenho um grupo no Facebook chamado TCC Simples e Fácil. E também tenho um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. Ah, professor, eu não consegui acessar. Não tem importância. O que vocês irão fazer? Simples. No próprio grupo do TCC, loguem com a sua conta no Facebook. E no próprio grupo do Facebook, TCC Simples e Fácil, vocês vão ter um link que remete diretamente ao canal. E o contrário também é verdadeiro. No próprio canal Adriano Guia Ferraro, e lá tem a capa, uma foto, minha foto, e na capa existe a expressão TCC Simples e Fácil. Então, remete ao grupo TCC Simples e Fácil criado no Facebook, ok? Esse é o primeiro vídeo de uma série deles e espero que todos tenham gostado, ok? Pimpolhas e pimpolhos, um forte abraço, beijos. Lembrem-se, grupo do Facebook, TCC Simples e Fácil. Canal do YouTube, Adriano Guia Ferraro, ok? Um forte abraço, é isso. Tchau, tchau.